Senhor nosso Deus, nesse momento, ó Pai, de exposição da Tua Palavra, nós te pedimos, Senhor, que de alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, que a voz do Senhor Jesus Cristo possa ser escutada por cada um de nós. Que nós realmente ouçamos a voz do bom pastor e possamos dar ouvidos às Tuas palavras e atender ao que o Senhor nos diz. Ó Pai, que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Apenas uma curta palavra antes de passarmos à oração. E eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, e nós leremos o versículo de número 9. No final do versículo 8 é dito: segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa convocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, o qual nos salvou e nos chamou com santa convocação. Amém e amém. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas. Este é um dos temas que um grande amigo meu, o pastor Francisco Nicolau, que tem um ministério lá em Vinhedo, Valinhos, São Paulo, ele ama, que é a palavra em hebraico kahal, que significa exatamente santa convocação. Santa convocação. Era um momento em que se tocava a trombeta em todo Israel. E todo o povo era convocado para adorar ao Senhor. Era uma reunião santa. Era uma reunião que se exigia a entrega completa, santidade. Não é qualquer convocação, não é qualquer autoridade que está convocando, é o próprio Deus que nos está chamando. O apóstolo Paulo, falando da nossa salvação, do poder de Deus que nos salva, do Evangelho, que ele mesmo diz que não se envergonhava do Evangelho de Cristo, porque era poder de Deus
para a salvação de todo aquele que nele crê. O apóstolo Paulo está dizendo, ele não somente nos salvou, mas ele nos chamou, ele nos convocou. O teu nome, o meu nome, o nome de cada um de nós foi proferido pelos lábios santos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Há um hino tão bonito que diz, eu ouvi o meu nome, Ele me chamou pelo meu nome, desde o trono eu ouvi o meu nome. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia de que o Deus que criou todas as coisas, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele chama o teu nome, o meu nome. Ele não apenas nos salva de um destino, de uma condenação, mas Ele nos chama e nos chama pelo nome. O que isso quer dizer? Intimidade. Intimidade familiar. Ele nos chama. E chamar é algo maravilhoso, mas Ele não só chama, Ele nos convoca. Convocar também possui um outro sentido. Convocar não é qualquer chamado. Convocar não é simplesmente convidar. Convocar é um chamado de quem tem plena autoridade, total autoridade. E de que, quando eu não atendo à convocação, eu sofro consequências. Eu e você não fomos apenas chamados por um amoroso e todo-poderoso Pai e Salvador, mas fomos convocados por um todo-poderoso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Deus convoca, quando Deus nos chama, quando Deus nos comissiona, que Ele não apenas nos convida, volto a dizer, mas nos convoca. Ele, quando chama, convocando, Ele não só chama, Ele chama a existência, tudo em nós, para que se cumpra esse chamado. É por isso que o apóstolo Paulo, falando de si mesmo e do seu ministério, dizendo ser apóstolo, como ele aqui mesmo se identificou como pregador, apóstolo e mestre, Paulo diz, eu mesmo nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque fui perseguidor da igreja. Mas, ele acrescenta, pela graça de Deus, sou o que sou. Não sou pelos meus próprios méritos, não sou porque os outros decidiram que eu sou pela graça daquele que me chamou a ser. Pela graça de Deus, foi a graça
não foi o meu esforço, embora esforço exista. Não foram os meus méritos, nem mesmo as minhas características, embora méritos e características possam existir. Sou pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Essa graça que opera, e a Bíblia diz, opera tudo em todos. É pela graça de Deus que hoje você está aqui, que eu estou aqui. É pela graça de Deus que Ele operará em minha vida e em tua vida, porque volta a dizer, pela graça de Deus. E diz, daquele que opera tudo em todos. Quando Cristo nos salvou, a Bíblia nos fala do profeta Isaías, referindo-se ao sacrifício de Cristo. Diz que Ele levou sobre si. E quantas coisas Ele levou? Ele levou nossas dores. Ele levou nossas enfermidades. Ele levou nossos pecados. Ele levou nossas maldições. Mas uma coisa me chama a atenção, que pouco falamos e que Ele também levou. Ele levou nossas culpas. Não existe um sentimento tão destruidor quanto o sentimento de culpa. E por que eu saliento entre tantas coisas que Cristo levou, e graças a Deus que Ele levou, eu estou salientando as culpas? Porque como Paulo poderia ter exercido o seu ministério se Cristo não tivesse levado a sua culpa? Era culpado? Porque muitas vezes há aquelas culpas que nos culpam necessariamente, elas não são verdadeiras. Mas dura coisa é quando a culpa é verdadeira. Quando temos a memória do erro. Moisés matou um homem. Nós poderíamos dizer, mas foi para defender oprimidos. Mas matou. Matou um homem. E fugiu. Com medo. E com medo, parece-me, com razão, porque Deus, quando disse a Moisés, todos que queriam te matar, já morreram. Todos que desejavam acabar com a tua vida, já se foram. Então era um medo com razão. Paulo aprisionou, maltratou, participou da morte e, portanto, do martírio do primeiro mártir da igreja, Estevão. Paulo tinha lembranças. Paulo carregava algo que, se Jesus não tirasse aquele peso da vida de Paulo, ele jamais poderia cumprir o seu ministério. O que eu estou querendo dizer com isto é que o Senhor é capaz de remover o maior de todos os impedimentos na minha e na tua vida. E nós alcançaremos o que para nós antes era inalcançável e seria de qualquer maneira inatingível,
mas pela graça de Deus, esta graça extraordinária, nós seremos o que nós devemos ser. Essa convocação, esse chamado, quando Cristo nos chama, quando Cristo chamou aos seus discípulos, Ele usou uma expressão: segue-me, segue-me. Dizem os estudiosos da língua grega que esse segue-me não é, como nos parece, um convite. Porque quando eu falo a alguém, siga-me, me parece que eu estou convidando esta pessoa em nossa língua, mas na língua grega, este segue-me é um desafio. Quase ele poderia ser traduzido da seguinte maneira: segue-me, se é que podes. Segue-me, se é que podes. Então é um desafio. Há vários convites aos nossos olhos, palavras que convidam, que são desafiadoras, e muitas delas que têm um quê de convocatória, uma ordem. Quando Jesus dizia a um enfermo, especialmente a um aleijado, a um paralítico, levanta-te, é imperativa, é uma ordem. Mas se você vai à língua grega, o que está escrito ali, que foi muito bem traduzido, por favor, em levanta-te, é quase dizendo: salte sobre os teus pés. Ora, você dizer a uma pessoa que não pode andar, que não pode caminhar, salte sobre os seus pés, é algo extraordinário. E nem sempre o que Deus nos fala, nós temos condição por nós mesmos de fazer. E talvez alguém agora me pergunte: mas eu não consigo. Seria o que uma pessoa deficiente, uma pessoa paralítica poderia dizer: eu não consigo. No entanto, eles saltavam. Por quê? Pela graça. E eu explicarei um pouco melhor isso para podermos orar. Quando Daniel, quando Ezequiel, quando os profetas recebiam a revelação de Deus, muitas vezes era algo tão forte, mas era algo tão forte que eles caíam como mortos. A presença de Deus era tão tremenda que eles não conseguiam ficar de pé. Daniel teve uma experiência como essa após um jejum, já tendo idade. E diz: caí. E o Senhor então diz: levanta-te. A mesma palavra que era dita ali ao enfermo: levanta-te. E diz que ele colocou-se sobre os seus joelhos e sobre a palma de suas mãos e disse a Deus: eu não posso. E então a palavra nos fala: e entrou nele o Espírito e o pôs de pé. Aleluia. Para mim, era isto que acontecia quando Jesus dizia: levanta-te. Aquela pessoa era cheia da presença de Deus, e a presença de Deus
erguia aquela pessoa e ela saltava. Em inúmeras passagens bíblicas, nos é descrito de pessoas que foram curadas, paralíticas, e foram curadas, que correram, que saltaram, que celebraram, como aquele homem paralítico na porta, junto à porta chamada Formosa. A Bíblia diz que ele entrou celebrando. Você pode imaginar uma coisa como essa, se houvesse um paralítico à frente aqui da igreja? Ele iria querer subir essas escadas e descer essas escadas, ele iria querer correr aqui nesse corredor. Por quê? Porque, meus irmãos, quando você não pode fazer algo e Deus te capacita a fazer, você o faz com toda a alegria do seu coração. E entrou nele o Espírito. A convocação de Deus não é opressora. A convocação de Deus significa que se você não pode, Ele faz com que você possa. Aleluia! É isto. E entrará o Espírito Santo em nós. E pela graça de Deus, sou o que sou. Pela graça de Deus, faço o que faço. E chegará a um ponto que você dirá, como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Aquele que nos ouve, que eu quero me dirigir um minuto a você, e que está enfermo, que está com um problema, Deus está te convidando a ser curado. Deus está te convidando a ser liberto. Deus está te convidando a ser salvo. Certa vez, um amigo meu, pastor Jaime Soares, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, estava pregando em praça pública e aproximou-se dele um homem travestido, e esse homem ouviu a palavra de salvação e, tocado, disse: o senhor acha que tem jeito para todo mundo? O pastor Jaime disse: sim, Cristo pode dar um jeito para todo mundo. E o homem, um pouco cético, disse: e tem jeito até para mim? E o homem ouviu do pastor Jairo: para todo mundo e principalmente para você aqui e agora. E, meus irmãos, eu conheço esse homem e ele é casado agora já há anos e os seus filhos já formados estão, e é um servo do Senhor. E se você o conhecer, você nunca imaginaria, porque é pela graça de Deus que ele é quem hoje ele é. Todos nós temos jeito, e se você que nos escuta e nos vê pela live está dizendo: e para mim tem jeito, eu quero dizer que tem. E antes de orarmos por todos os pedidos de oração, eu preciso fazer um convite, que espero que seja uma convocação,
porque a Bíblia diz que Ele nos chamou do império das trevas para o reino da sua gloriosa luz. Hoje Ele te chama. Eu não sei o teu nome, mas hoje Ele te chama pelo teu nome. E se você está escutando, e eu oro a Deus que você escute, de alguma forma miraculosa, o teu nome é a voz dele. Ele está te chamando, porque é um Pai que te salva, que te conhece. Aceite a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Deus amado, Deus querido, nós queremos colocar esta vida ou vidas que hoje estão aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós queremos declarar sobre essa vida agora a tua bênção, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Agora eu quero convidar a receber oração. Eu vou pedir a ajuda de Murilo,